Olá, pessoal, tudo bem? Vamos chegando para a nossa live. Como é que estão? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Hein? Hoje vai ser uma live diferente. A gente vai receber aqui no Cálculo Jurídico a doutora Flávia Bebi, que vai ser um prazer enorme a gente poder falar um pouco sobre ansiedade, um pouco sobre como lidar com esse momento. Então, a gente convidou a doutora Flávia Bebi, que ela vai se apresentar, contar um pouquinho mais dela, mas já para apresentar para vocês, ela é psiquiatra, está trabalhando em unidade de pronto atendimento, né, nas UPAs agora, então está aí no front do combate à Covid. Alguém que vai poder dizer para vocês realmente como a situação está se apresentando, dos riscos, das proteções que a gente tem que tomar cautela. Enfim, eu acho que vai ser bem importante para todo mundo conversar com ela. Façam suas perguntas, a gente vai responder todas elas. Aí o Fusinato chegou. Deem bastante coraçãozinho, comentem. É para vocês, essa live é para a gente poder ver como nós estamos e aí também poder trocar a experiência. A doutora Flávia já está por aqui. Opa! Olá, Doutora Flávia, tudo bom? boa noite, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vinda aqui no Instituto do Cálculo Jurídico. Obrigada. É um Você prazer está me enorme. ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Pessoal, estão ouvindo bem, doutora Flávia? Se tiverem, mandem aqueles joinhas, assim, deem um like, um coraçãozinho, avisem. Então, primeiro a gente queria já de cara, assim, doutora Flávia, agradecer por você estar com a gente agora. Sei que seu tempo está super escasso, está corrido aí de um lado para o outro, mas a gente conseguiu esse tempo para conversar, então é um privilégio enorme. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo Você, convite. imagina, queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, e aí depois a gente vai seguir para algumas perguntas que a gente separou para te fazer. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia. Queria agradecer ao Cálculo Jurídico, especialmente o Maurício e a Michele, que foi com quem eu entrei mais em contato para esse convite. Então, falando um pouquinho, né, da minha formação, eu sou médica clínica formada em Curitiba, na PUC. Desde que eu me formei, eu trabalho em UPAs, que são os pronto atendimentos, né, daqui de Curitiba, então isso faz quase 6 anos. E faz um ano e uns quebradinhos aí que eu terminei a minha formação na psiquiatria. Porém, depois desse término da formação, ainda mantive esse braço clínico aí, porque acho que é importante, né, a gente não perder essa mão clínica. Então, eu faço consultório e alguns dias também plantão aí nas UPAs. Que bacana. Então, a gente conversou um pouco com a doutora Flávia, né, sobre como está a situação, tanto nos atendimentos, quanto a dificuldade que as pessoas estão encontrando em casa de se manterem tranquilas ou conseguirem aquietar próprias mentes e também conviver com os outros familiares, muita gente com filho em casa agora, pessoas de mais idade, enfim, cada um com as suas vontades, né, e limitações agora. Então, a gente achou que era um momento importante de conversar, a gente teve alguns pedidos, né, de alguns colegas advogados, para a gente abordar um pouco um tema da ansiedade, dessa angústia que passa aí. Será que é tristeza? Será que é ansiedade? O que está acontecendo? Então, a Andra Flávia vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Certo, com certeza. Então, Andra Flávia, o que é ansiedade? Então, bastante gente tem questionado isso, né? Inclusive, mesmo dentro do plantão, né, das UPAs aí, no consultório, né? Isso sempre foi uma demanda também. A gente conseguir diferenciar, né? O que é a ansiedade, o que é um transtorno de ansiedade, né? E o que é uma ansiedade patológica, né? Então, o patológico, o doente, né? Entre aspas. Então, na verdade, a ansiedade, ela é uma reação que a gente tem, é uma reação normal que a gente tem a alguma situação inesperada, alguma situação que nos traga um desconforto, alguma situação onde a gente tem algum tipo de receio. Então, é normal que a gente manifeste, né, a ansiedade, que seria, inclusive, que é algo importante, inclusive, para que a gente consiga ter um desempenho dentro disso, né? Então, eu tenho uma prova, poxa, o que vai me levar a estudar, né? É uma ansiedade. Eu tenho que fazer alguma coisa, o que vai me levar? É a ansiedade. Né? Então, a ansiedade pode ser uma coisa boa, né? A gente fala muito de Com ansiedade como uma certeza, coisa ruim, mas ela é um com impulso bom em certeza. algum momento. Ela é inclusive vital para nós, né? É.
lá, né, nos homens das cavernas lá, o que motivava, né, o que os deixava vivo, era realmente a ansiedade. Então, não, eu tenho que me proteger porque o leão tá vindo em cima de mim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr, né? Então, é inclusive a ansiedade que nos motiva na nossa reação ali de luta ou fuga, tudo isso. Então, esse papo de acabar com a ansiedade já é furado, isso aí não existe, a gente não vai acabar. Com certeza, né? Até porque se a gente acaba com a nossa ansiedade, a gente acaba com tudo que nos traz de bom em contrapartida, né? Inclusive, tem um estudo já muito antigo que foi feita uma curva, né? É uma curva de ansiedade versus desempenho, né? Então, sabe-se que a gente tem uma elevação da nossa ansiedade frente a algum problema, né? A alguma situação. A gente tem uma elevação da nossa ansiedade, isso vai se elevando, né? E, inclusive, há um ponto de nos tirar da procrastinação, de nos tirar do estado mais passivo. Então, isso vai subindo, 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 e chega num ponto onde a gente tem um desempenho máximo, né? A partir desse ponto, né, se a gente mantém nessa curva ascendente, a gente não consegue mais ter uma melhora do desempenho. E aí, sim, vem a parte problemática. Né? É como se fosse uma sobrecarga, essa parte? Exatamente. Eu fiz muito esforço, forcei muito, e aí é isso? Na verdade, é assim, eu cheguei no meu ponto máximo de desempenho, né? E a partir dali eu não estacionei, né? Eu continuei ali tentando subir. Mais. Entre aspas, tá, então né? eu vou subindo. Estimulando. Certo, eu vou subindo, quando eu chego num topo ali, se eu forçar mais, ele não vai subir mais, é isso? Exatamente. Né? E aí que daí a gente começa a fadigar, né? E aí vem, na sequência, o estresse e a ansiedade patológica. Aí sim é uma ansiedade doentia, digamos assim. Né? Então o cansaço também é um indicativo, pode ser um indicativo de que a coisa não está muito boa. Fadiga. Né? Porque é aquilo. Na psiquiatria a gente tem uma linha muito tênue, né? Do que é problema, o que é normal, né? Então, até pegando o gancho que você comentou, né? Da tristeza. Poxa, mas o que é uma tristeza? O que é uma depressão? Né? Então, a gente tem essa linha tênue, e uma coisa que eu sempre digo para os pacientes, para conseguir fazer essa diferenciação, é assim, o quanto isso, né, o quanto esse sintoma, o quanto essa dificuldade está lhe deixando disfuncional, de alguma maneira. Né? A disfuncionalidade não só relativa ao trabalho, né, mas no teu ambiente social, no teu ambiente familiar, no teu ambiente conjugal. Então, todos esses ambientes, de alguma maneira, né, nos completam e nos tornam, né, sociáveis e seres humanos, enfim. Então, a partir do momento que isso começa a interferir e nos prejudicar de alguma maneira, né, isso realmente é um indicativo que pode estar se tornando aí algo disfuncional, né, seriamente, a ponto de ser um diagnóstico. Né? Porém, a ansiedade, ainda pensando nessa questão, o que é normal, o que não é, ela pode ser um sintoma. Né? Isso é importante a gente lembrar também. Ah, legal. Então, o paciente que apresenta uma ansiedade demasiada, né, que a gente vê que não, aquilo ali está demais, né, aquela reação está desproporcional, né, ao problema enfrentado, aquela reação está trazendo outros comportamentos desproporcionais àquela situação. Isso pode ser um sintoma dentro de um quadro. Então, por exemplo, um paciente que está deprimido, né? Ele pode ter crise de ansiedade dentro do quadro depressivo dele. Né? Ele pode ter o sintoma ansiedade dentro do quadro depressivo. Então, o que é o sintoma ansiedade? Né? É realmente aquela angústia, aperto no peito, taquicardia, suador, tremor, trazendo, né, misturando um pouquinho da clínica geral. Muitos pacientes chegam no pronto atendimento achando que estão tendo um infarto, achando que estão tendo um AVC, porque realmente uma crise de ansiedade pode simular esses problemas também, né? Então, de fato, isso acontece. Né? Então, essa crise de ansiedade, esses sintomas ansiosos podem estar inseridos dentro de outros problemas, né? Dentro de outras síndromes, outras doenças.
E essas reações são sempre reações de, assim, de aprisionamento, coisas mais introspectivas e dores, ou elas podem também ser coisas mais agressivas, alguma fala mais forte, alguma coisa assim, ou não? Ou depende. Ela pode vir assim, a agressividade não é tão típica, né? O que pode acontecer e acontece é a irritabilidade, né? Então, é o paciente ter o limiar de irritabilidade dele aqui, quando ele está mais ansioso, isso cai, né? Então, poxa, me alcança aquilo que está lá, pô, mas levanta e pega você, né? Então, isso pode acontecer, né? Reações mais explosivas. Agora, no sentido, assim, de agressividade física, isso é mais raro, né? Geralmente, ela pode vir, mas quando tem outros transtornos aí de base, outras coisas. Né? Mas ela pode ser apenas um sintoma dentro de um quadro e também ela pode ser um diagnóstico. Né? Transtornos de ansiedade, eles são, na verdade, uma classificação. Né? Então, dentro do transtorno de ansiedade, existe transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobia social, fobia específica. Então, é uma infinidade aí de transtornos, né? E daí, sim, aí eles se configuram como um transtorno de ansiedade. Né? Então, na prática, a gente divide mais ou menos em 3 aspectos, né? Então, seria a ansiedade como um transtorno, né? Que seria o transtorno de ansiedade, a ansiedade como um sintoma pertencente a alguma outra síndrome, né? Certo. E a ansiedade fisiológica, né? Que é a ansiedade que não seria o problema, né? Aquela que a gente falou da prova, aquela que a gente falou... É o friozinho na barriga. Friozinho na barriga, né? A pessoa que pega as borboletas, aquela coisa de, não, vai acontecer alguma coisa muito boa, ou você tá vendo um filme, ou não sei, você tá ali envolvido com alguma situação que te causa uma expectativa, né? Isso. Né? Mas é uma coisa que a gente pode ter como termômetro é a proporcionalidade, né? Legal. Daquele sintoma, né? Então, eu tô vendo um filme e que, ai meu Deus, o que vai acontecer, né? Aí você fica meio Agora, assim, se eu tô assistindo aquele filme, né? E daqui a pouco eu fico numa ansiedade, que eu começo a vomitar, que eu começo a tremer por inteira, começo a ter um sintoma de suador junto com taquicardia, tudo isso. Opa, isso já não é esperado, né? Isso não é proporcional. Então, esse é um termômetro mais a grosso modo que a gente pode ter como uma referência. Certo. E a gente está falando muito agora que está todo mundo dentro de casa, ou a maior parte da população está dentro de casa, né? Tem gente que está precisando sair, enfim, muita gente não sai para trabalhar, muita gente de serviços essenciais está aí colaborando, né? A gente até agradece muito todo mundo que está prestando esse serviço tão necessário. Mas o fato de a gente estar mais em casa, eu acho que é uma oportunidade assim da gente repensar a nossa saúde mental, porque parece que quando a gente fica mais em casa, agora que a gente tem menos distrações, a gente consegue observar mais coisas que antes talvez passasse meio despercebido, assim, passasse na correria, a gente vai deixando assim pro ladinho. É mesmo essa linha ou será que não? Acho que sim, né? Acho que isso acontece porque muitas pessoas que a princípio nunca sentiram, né, a ansiedade como algo que os perturbou, né? E que agora está interpretando aquele sentimento como algo que o perturba, então ele começa, não, isso não tá legal. Então ele começa a buscar, entender o que está acontecendo. Então, esse momento sim, né, seria aí algo importante para olhar para si. Em contrapartida, né, a gente também, quando a gente, na nossa correria, no dia a dia, muitas pessoas, elas não entram em contato com si mesmas, digamos assim. Né? Tá sempre envolvida num trabalho, num problema familiar, enfim, né? Tá envolvida em qualquer outra coisa que não a si mesmo. Então, tem uma dificuldade de olhar para si. Então, talvez, né, esses problemas que têm aparecido, que as pessoas às vezes trazem assim, nossa, lá em casa tá uma loucura, porque ninguém se aguenta mais, porque talvez as pessoas estejam olhando um pouco para si também, né? E quando a gente olha pra gente, a gente entra em contato com os nossos fantasmas. A gente descobre um pouco de tudo, né? A gente descobre coisas muito legais, descobre coisas assim, que de repente já estavam ali. Tem alguém aqui que está ouvindo a gente? Tem pessoa que está assistindo a live, vocês já se identificaram com alguma coisa, assim? Não precisa dizer o que é, mas se sim, mandem um joinha. É muito importante para a gente saber se
é isso mesmo que vocês estão pensando, quiser comentar alguma coisa, tá passando por isso em casa, tem um vizinho, um outro familiar que comentou no WhatsApp, enfim. Olha aí, doutora, ó, essa médica é maravilhosa, muito legal. Mas é bem isso, a gente tem agora a oportunidade de observar algumas coisas diferentes, né? A doutora estava comentando, esse é um mês comemorativo, é isso? Oi? Desculpa. Esse é um mês comemorativo? Isso, é um mês que, na parte da psiquiatria, né, é um mês de combate à psicofobia. Né? Olha só. Isso é uma coisa que, até que você comentou, Michele, que eu acho legal, que é assim, né, as pessoas estão começando a buscar e estão começando a tentar se entender nesse sentido. É muito importante, né, que esse tema até seja mais falado e mais discutido, para que caia um pouco do preconceito, né? Porque ainda hoje a gente percebe que existe, né, essa psicofobia, né? Então, esse preconceito, esse receio que as pessoas têm de buscar essa ajuda, né? E, a princípio, muitos pacientes que, assim, né, são pacientes orientados, pacientes que têm uma formação bacana, pacientes que têm uma vida normal, né? E que chegam no consultório falando que, nossa, eu relutei muito para vir aqui porque realmente eu não sou louco. Né? Então, ainda existe, né, esse conceito de que ir no psiquiatra é coisa de louco, ir no psicólogo é coisa de louco, se você vai num, você não pode ir no outro e vice-versa. E são coisas que se complementam. Sim. Com certeza, são coisas que trazem um bem-estar complementar um ao outro. Quem é que não ouviu isso, né? Nem que fosse gerações passadas ou colégio, faculdade, coisa de você faz terapia, então é louco e tal, mas é bem como o Maurício comentou agora, louco é encontrar alguma coisa ou às vezes perceber, né? E não procurar ajuda. Mas aí eu acho que até para procurar ajuda tem muitas dificuldades também, né? Tem algumas barreiras de preconceito, algumas coisas externas, algumas coisas assim do ego, algumas questões de não, isso não é, eu tô tudo certo. Uma coisa que eu sempre trago para as consultas dos pacientes que às vezes vêm com um pouquinho mais de resistência, é que a gente tem que encarar, a psiquiatria é uma especialidade médica, né? Então a gente tem que encarar como, né, a mente como um órgão, né? Então o que seria isso? Uma coisa que eu costumo trazer muito para a clínica, porque a psiquiatria é algo muito abstrato, né? É algo que, como a gente não enxerga, como a gente não é algo que a gente consegue pegar, a gente não tem, diferente de um paciente que chega infartado no pronto atendimento. A gente vê o eletro, puxa, aqui está o infarto, vamos tratar aqui e pronto, é esse remédio que vai dar, a gente consegue fazer um exame para verificar. Não, né? Na psiquiatria é algo muito abstrato. Então, eu costumo fazer um paralelo com a clínica, porque eu acho que é algo que traz um pouco mais clareza e traz um pouco mais praticidade. Então, eu costumo colocar o nosso sistema nervoso central como um órgão, né? Então, fazendo um paralelo com o diabetes, né? Um paciente que tenha um diabetes tipo 2, mais avançado, né? Então, aquele paciente já tem um pâncreas estafado, aquele paciente já não tem mais uma produção de insulina adequada, né, para fazer aquele controle da glicemia, né, com controle do açúcar no sangue, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, claro, né, além de todas as mudanças de hábitos de vida, tudo isso, mas pensando na questão medicamentosa, ele vai tomar, né, dependendo do grau, né, dessa diabetes, talvez ele chegue num ponto de ter que tomar insulina. Né? O que eu brinco com os pacientes é assim, não adianta, né, um diabético sentar e falar assim, não, vamos lá, pâncreas, você é mais forte do que tudo isso, você vai conseguir produzir insulina. Que isso? Nós não somos fracos, nós precisamos produzir insulina. Ele não vai produzir insulina, né? Então, você vai precisar de a mais naquele momento. É a mesma coisa no tratamento psiquiátrico, né? Então, muitos pacientes chegam e falam, não, por que eu vou tomar remédio? Eu sou forte, imagine, né? Eu não preciso disso, porque como que eu vou viver isso? Eu preciso encarar, eu preciso... Não, né? Você gritar é químico, né? Existe o lado psicoterápico, que é tão importante quanto, mas sintomas psiquiátricos, digamos assim, né? Transtornos psiquiátricos, ele é químico. Então, você muitas vezes precisa tratar com química o que é químico.
né? Então, Sim. você precisa realmente daquele tratamento, você precisa de determinadas medicações ou determinados procedimentos, enfim, né? Então, a gente tem que encarar como um problema médico, assim como um diabetes, uma hipertensão, algo crônico, né? Que talvez, outra pergunta que todo mundo traz muito, né? Ai, mas se eu começar a tomar remédio, então eu vou ter que tomar remédio pro resto da minha Vou vida. ficar dependente do remédio, o Vou ficar remédio vai me acompanhar, dependente. né? Ele vai virar uma bengala, eu não vou conseguir sair Exatamente. nunca mais. Exatamente, né? E não, né? A gente pode tratar por um período, né? Com relação à medicação, acompanhar, tentar retirar a medicação se o paciente estiver no momento adequado. Então, é algo muito flexível. Busquem realmente essa ajuda se você está em algum sofrimento psíquico, em qualquer aspecto, né, que seja esse seu sofrimento, como eu falei, é no trabalho, é na dificuldade de relacionamento em casa, é na dificuldade de relacionamento com amigos, está mais isolado, enfim, busque essa ajuda, né, porque é algo que vai complementar a você, né? Eu sempre digo assim, o remédio e o tratamento são seus amigos, eles não são seus inimigos, né? Então é algo que realmente vai te ajudar. Para montar um time, né, doutora? A gente vai montar um arcabouço de possibilidades, cada um contribui com o que pode, né? Com certeza. Não é o goleiro que faz. Pô, tem até goleiro que faz gol, mas não é? É cada um na sua posição tentando contribuir com o time. Exatamente, porque até a gente pensando na questão da ansiedade, né? Você até comentou da tristeza, o que acontece? Um paciente que tá, né? Vamos pegar para a realidade agora, né? Tá todo mundo já num estado de nervos, num estado de tensão. Então, a máquina do nosso corpo e do nosso cérebro, que é para funcionar num ritmo X, tá funcionando em 2x, né? A gente não tá conseguindo relaxar, a gente não consegue. Então, Sim. De novo, fazendo um paralelo, né? Um aparelho que é para você colocar numa voltagem 110 e funcionar por 5 horas, se você colocar ele numa voltagem 220 e botar ele para funcionar 10 horas, ele vai fadigar e vai estourar, né? Então, a ansiedade, ela caminha muito por aí. Se a gente tá ligado, né? A ansiedade, ela faz a gente ficar ligado, faz a gente ficar em alerta, faz a gente ficar o tempo inteiro naquela agitação. Se a gente não consegue desconectar, né, e existem diversas maneiras da gente fazer essa desconexão, não só com medicação, né, a gente vai fadigar. Quem é que nunca queimou, né, algum equipamento, pegou um 110, jogou na tomada 220, Exatamente. O pessoal viaja. Exatamente. Com certeza. Vem para o sul do Brasil, acontece. Ou traz um aparelho que é só 110, na hora que coloca, começa a... Não tem mais volta. Pode acontecer com a gente também, tem que ficar muito atento. A Silvia falou um negócio bem interessante do pré-julgamento, né? Que é o que a gente comentou antes, assim. Cria uma barreira antes de começar a olhar o que está acontecendo, antes de saber se precisa de ajuda, antes de... Com certeza. Não é para mim. Eu não preciso, eu sou forte, né? Essa coisa toda. Como é que a gente identifica? Se parar para pensar, tem muita gente ao nosso redor que é a pessoa que a gente menos espera que já tenha um contato com isso, que já faz, e que às vezes acaba, né, estando dentro, está num processo psicoterápico. Então, às vezes a gente conversar com alguém sobre isso, a pessoa vai falar, não, mas eu já fiz terapia. Não, mas eu já fiz um tratamento, né? Então, eu acho que esse preconceito até nos impede de conversar com algumas pessoas que às vezes trazem experiências que podem nos levar a essa busca também. Sim, a gente começou a assistir um cálculo jurídico, assim, com a equipe, né? Tem várias pessoas que já fizeram e fazem terapia, assim, eu fiz durante alguns anos. Isso é muito legal mesmo, é muito rico, assim, eu acho que para todo mundo. Eu não sei, eu fiz durante alguns anos, eu sou da teoria de que todo mundo devia fazer, pelo menos como experiência, sabe? Um pouco, Com assim, certeza. E conversar com o psiquiatra e ter essa oportunidade. Buscar e entender tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, como você falou, numa combinação de coisas. Talvez você venha tomar uma medicação por pouco tempo, talvez não tome, talvez tome durante um tempo maior, o tempo que for necessário. Cada um tem um organismo e uma necessidade diferente, né, doutora? Sim, sim. Até porque a gente não se conhece, né? E justamente nessa correria aí, quando a gente pega, né, pessoas que agora com essa coisa de estar conectado, estar online o tempo inteiro, WhatsApp, enfim, a gente não consegue entrar em contato com a gente,
né? Muitos pacientes que buscam os atendimentos, eu falo assim, mas qual que? Puxa, mas eu consigo ficar em casa, não consigo estar... Mas qual que é a tua dificuldade de ficar com você? O que você encontra de tão ruim? Então, eu acho que a terapia, principalmente a terapia, nas suas diversas modalidades aí, vem realmente para buscar esse autoconhecimento para que você desenvolva, né, um recurso aí para você conseguir lidar com várias situações. Trazendo, né, para essa pauta da ansiedade, para que, puxa, tem um momento que eu percebo que eu tô mais ansioso, tá desproporcional àquela reação, eu tenho um recurso interno, né? Eu conheço a minha reação, eu sei como é que é. Então, é você realmente se conhecer e reconhecer comportamentos em você que muitas vezes você nem sabe o porquê você lida daquela maneira. Quantas vezes, né? Eu já escutei alguns pacientes falando, eu tenho um trauma de tal situação, eu tenho um horror daquilo e nem sei porquê. Tem um porquê, né? Sim. Ninguém nasce com aquilo. Talvez tenha sido durante o nascimento que foi adquirido aquele trauma, mas em algum momento adquiriu, né? Então, até para você conseguir descobrir, né, essas coisas aí que a gente muitas vezes a gente não consegue entrar em contato sozinho. E isso que você está comentando aqui, né? E eu acabou de falar, de reconhecer, de dar nome também às coisas, porque às vezes você sente que tem tal, eu hoje estou diferente, eu hoje respondi, pega você, aconteceu uma coisa mais abrupta, não é normal da minha pessoa, a princípio. Exatamente. Mas isso, né? Exatamente. Eu repeti. Vão acontecendo esses casos, e daí, o que eu faço com isso? É bem legal essa possibilidade. Pessoal, e aí, vocês estão gostando? Deem coraçõezinhos, comentem. A gente está aqui para tirar dúvida. Perguntem mais. Se tiverem alguma pergunta para a doutora, a gente vai fazer todas as perguntas no final da live. Então, podem deixar dúvidas, comentários. Vários colegas médicos, estou vendo aqui, e terapeutas, psicólogos, eles podem ajudar a comentar. Que com certeza eles também estão trabalhando bastante. Certeza. Muito obrigada pela presença de todo o time da saúde, pessoal, tanto dos médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim, todo mundo que está com a gente aqui. Super obrigada. Bom, doutora, vamos dar umas dicas pro pessoal, assim, umas dicas como é que a gente diminui essa ansiedade. Quem está em casa agora não pode sair. A gente depois vai falar de como buscar ajuda dentro de casa, porque tem, né? Mas, assim, eu comecei a sentir que eu tô ansioso. Eu descobri que tem a ver com isso. Tô com indícios de que é ansiedade. Como é que eu faço? Que dica que a gente pode dar para o pessoal para diminuir a ansiedade? A primeira coisa que eu tenho falado é assim: consiga entender, né? Faça um esforço para você entender sobre o que você tem controle, né? Então, eu estou assistindo a TV, né? Aí eu emendo, vou ligar lá no Globo News, vou emendar um jornal em cima do outro, né? Todos vão dizer a mesma coisa, com intensidades diferentes, né? Então, assim, aquilo começa a me angustiar, daí eu vejo que, meu Deus, mas daí o fulano lá da Europa descobriu tal tratamento, mas o tratamento não tem aqui, mas precisa de teste antes. Eu não tenho controle sobre isso, né? A gente não tem controle sobre muitas das coisas que a gente vê, né? Principalmente nessa situação do Covid. Então, é você conseguir determinar, assim, sobre o que eu tenho controle, né? Então, principalmente com relação ao Covid, né? Eu tenho controle em medidas de higiene. Então, ok. Então, meu controle com medida de higiene. Então, sim, está acessível a mim lavar a mão, fazer a higiene de objetos que vêm de fora, fazer o isolamento social. Então, esse tipo de coisas estão no nosso controle. Então, isso eu posso fazer. A questão da rotina, né? Isso eu acho que, além dessa questão de você restringir, então, vou restringir meios, né, de comunicação ali, mídia, enfim. Acho que é importante a gente se manter atualizado. Então, link 1, né? Isso eu sempre oriento assim: escolha um jornal, um noticiário, né? Tem até um perfil, fazer propaganda aqui, mas tem um perfil que eu sigo, tá? É de uma colega que, inclusive, tá agora na live, é a doutora Carolina Severo, tá? Ela é uma pneumologista e ela mantém diariamente no Instagram dela atualizado, tá? Então, ela põe lá o número de casos, quantos óbitos. Então, é uma fonte confiável,
né? Porque a gente também vê diversas fontes aí, de diversos, que muitas vezes são meio duvidosas, né? Então, procurem buscar uma fonte confiável para que você tenha essas informações de uma maneira confiável e foque naquilo e acabou, né? Porque senão a gente realmente fica estimulado e a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir desconectar disso. Sim. Então, a Isso primeira eu dica falo até para o pessoal da saúde, que são os piores. Que eles não né? Imagino. Devem estar super assim, pilhados e querendo saber se descobre, o que descobre. Se está chegando equipamento, se não está chegando. Uma fase delicada mesmo. Mas então, a primeira coisa, pessoal que está ouvindo a gente, medidas de higiene e isolamento são coisas ao nosso controle que a gente pode fazer. Segunda, vamos criar uma rotina de informações confiáveis. A doutora falou, vamos olhar pouco, né? Não ficar ouvindo toda hora, muito, porque é uma grande repetição, acaba tendo muito ruído de informação também. Exato. Então, se informe, mas não fique também tanto na informação, porque começa a virar uma desinformação, não é certo? Exatamente, exatamente. O que mais a gente pode dar de dica para o pessoal? Uma coisa que eu vi aqui que o pessoal está questionando, sono. Sono é super importante, né? E a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande das pessoas, principalmente nesse período que estão em casa, né? Que estão tendo que administrar aí o home office. Então, às vezes, sai, vai dar uma dormida, volta, enfim, e acaba tendo uma desregulação do sono, né? Até porque aí à noite não consegue dormir, né? Porque houve aí esses cochilos durante o dia, ou enfim. Então, uma coisa que existe já estudado, enfim, comprovado, é a higiene do sono, né? É só digitar ali no Google, né? Aparece já várias listinhas ali. Tem alguns passos que a gente deve fazer para a higiene do sono, não só nesse período, né? São passos aí para a gente tomar para a vida, para a gente tentar fazer como um todo, para realmente trazer essa qualidade e a quantidade adequada de sono, né? Então, a gente deixar a nossa cama realmente assim. E, inclusive, isso está na literatura, né? A cama, ela serve para duas coisas: sono e atividade sexual. Acabou. Né? É isso que tem que ser feito na cama, né? Então, eu vou comer na cama, eu vou estudar na cama, eu vou ler na cama. Não, né? A cama você tem que deixar realmente para essas duas coisas, né? Então tem que estar limpo e confortável, né? O espaço tem que estar organizado também. Porque comida com roupa de cama mancha, daqui a pouco cai alguma coisa, daqui a pouco vem a formiga. Exatamente. Né? Então... Exatamente. É muito complicado, isso mesmo. Então, é você manter, né, no teu quarto ali, a tua cama, né? Ter realmente um espaço confortável. Então, um espaço que tenha uma luz adequada, que você consiga controlar a luz, né? Tem pessoas que... Eu, por exemplo, não consigo dormir com uma luz mínima que seja, né? A não ser no plantão. Mas, assim, quando eu vou deitar, não, agora eu vou dormir, né? Eu preciso realmente de um escuro. Então, muitas pessoas são assim. Então, o ideal é realmente você ter um ambiente confortável, com uma iluminação adequada, uma temperatura adequada para você. Você não tentar fazer atividades que te hiperestimulem, né? Pelo menos 2 horas antes do sono. Então, eu vou fazer atividade física. Tem gente que se sente bem de fazer atividade física e ir para casa, tomar um banho e dormir, né? Mas a gente sabe que o ser humano, cada um é um. Mas, assim, em tese, é melhor você evitar nas 2 horas que antecedem o teu sono. Porque para você desacelerar, vai ser um pouco mais complicado. À noite, deixar para uma alimentação um pouco mais suave, né? Principalmente quem tem algum problema gastrointestinal. Então, eu tenho dispepsia, eu tenho refluxo, eu tenho queimação. Não fazer alimentos, não ingerir alimentos muito calóricos, né? Alimentos pesados. Exatamente. Né? Ingerir bastante líquido durante o dia, né? A hidratação é uma coisa que a gente fica muito no ar, todo mundo sabe, mas assim, o que realmente a hidratação nos traz, né? Ela realmente traz uma melhora do sono porque regula o teu ciclo circadiano, né? Evita que a gente tenha uma liberação de corticoide endógeno. Então, beber líquido emagrece. Indiretamente emagrece, né? Então, várias coisas que a gente fica muito você tem que fazer atividade física, dormir bem e comer bem, né? Isso tá. A grande maioria das pessoas
pessoas já sabem, né? Mas como fazer isso no seu dia a dia? Então, realmente ter esses cuidados durante o sono é impossível. Realmente. Não é impossível. Tem gente que é sonâmbulo. Algumas pessoas tomam quando dormem. Pessoal, tem gente que vai tocar a geladeira e não pega só água, não, hein? Né? Tem esses. Se você é do tipo que ataca a geladeira à noite, também comenta aqui embaixo, que eu sei que deve ter gente que ataca a geladeira. Quando eu morava com meu irmão, ele atacava. Uma coisa que a gente vê, né, muito também, e eu me incluo nessa, né, é ingestão de café, ingestão de energético, todas essas bebidas estimulantes, né? Então, chá preto, tudo isso no final da tarde e à noite vão interferir na qualidade do teu sono. Né? Durante o dia, procurar evitar cochilos, né? Se for tirar um cochilo, que ele não ultrapasse 30 minutos durante o dia, para que não interfira na qualidade do sono da noite. E uma dica, assim, que muita gente acaba esquecendo ok, decidi que vou dormir, deitei. Se você fica rolando na cama por mais de meia hora, não fique na cama, né? Levante da cama, não pegue o celular do lado e comece a mexer no Insta, não pegue o celular e comece a ver outra coisa. Levante da cama, né? Vá para a sala, vá para a mesa, vá ler alguma coisa, de preferência chata, né? Algo que você sabe que vai te induzir um pouco de sono, né? Não vá ligar na tua série preferida, TV, não vá pegar o teu livro preferido, né? Tente pegar alguma coisa que você saiba que vai induzir um pouco mais de sono, né? Mas é importante que você não fique fritando na cama ali por muito tempo, porque isso só vai piorar. Não, até porque TV, né? Tudo que é muita tela também à noite acaba despertando luz, né? Em geral. Luz. Tem essa questão. Né? A luz, porque o nosso cérebro, ele não entende, né, que o nosso corpo, ele não entende que não é dia, é noite. Ele entende, tem luz, não tem luz. A luz é no momento que eu devo estar acordado produzindo, à noite é o horário que eu devo dormir. Sem luz é o horário que eu devo dormir. Então, você ficar hiperestimulando, né, com TV, com luz na tua cara, isso é terrível. Muita gente fala que, mas não, eu não consigo dormir sem TV ligada. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa desse, assim, sabe? A pessoa que dorme ao meu lado, o meu marido tem mania de ligar a TV para dormir, né? E isso é péssimo, isso é horroroso, porque fica aquela luz, né? Aquela assombração no quarto daquela luz. Então, realmente, assim, procurem, às vezes é algo de hábito mesmo, né? Muitas pessoas têm o hábito da TV durante a noite, mas procurem tentar tirar isso. Vocês vão ver que na qualidade do teu sono, isso vai intervir. É o que a gente estava falando antes, né? Uma oportunidade de a gente rever alguns valores que a gente... alguns hábitos que a gente vem trazendo e que talvez a gente possa se reorganizar, né? Sim, sim. Até eu tô vendo que a Silvia comentou, né, que fritar na cama é a ansiedade certa. E muitas vezes, né, a insônia inicial, que é essa dificuldade para pegar no sono, ela é muito característica da ansiedade. Né? Insônia a gente tem que sempre avaliar como um sintoma, né? Claro, existem as insônias orgânicas, que a gente chama, né, por problemas físicos, mas muitas vezes é sintoma, né? Então, isso até achei ótimo esse comentário da Silvia, porque realmente percebeu que tem uma insônia, né? Puxa, eu nunca tive problema para dormir. E agora eu tô tendo problema para dormir, mas depois que eu pego no sono é ok, né? Opa, vamos atentar para que pode ser aí uma ansiedade, né? Tentar fazer essa higiene de sono para que isso fique um pouco mais tranquilo. Então, pessoal, cuidar do sono. Depois, então, é a terceira dica que a gente está dando para vocês se acalmarem também, para a gente conseguir entender o que é ansiedade e lidar melhor com isso, né? Já que a gente já aprendeu que a ansiedade vai ser bom. É bom ter uma dose de ansiedade, mas que a gente precisa com certeza. Dosar isso no dia a dia e fazer com que ela fique nos limites adequados. Não atrapalhe o nosso sono, nosso dia a dia com familiares, colegas, trabalho, etc. Bom, com certeza. O que mais? Você falou de comida, não foi? Aumento a questão da alimentação, isso que eu ia comentar agora. E aí, como é que fica esse negócio de Acho comida, que gente? é um tema Outro está assistindo uma live
Tinha um pessoal, não vou nem dizer quem, falando de pipoca com bacon. Outro dia eu vi uma história de pipoca com bacon. Fritar bacon, colocar na pipoca e tal. E aí, fritura. Essas comidas assim que o pessoal quase não gosta. Como é que faz? Você sabe que muita gente traz, né? Ah, quando eu fico ansioso, eu como, né? Ah, a ansiedade me faz comer um monte. Na verdade, se a gente for avaliar, digamos assim, teoricamente, fazer uma avaliação mais, como que eu posso dizer, mais fiel à literatura, tá? A ansiedade ela não tem essa correlação com a alimentação. Então, não é um critério diagnóstico que a gente utiliza, né? Como, por exemplo, a dificuldade para sono, né? A dificuldade de relacionamento social. Isso são coisas que a gente utiliza para um critério, né? Para uma ansiedade patológica. Porém, essa questão da alimentação ela não está inserida. Então, até discutindo com um colega nutrólogo, né, essa questão da, poxa, por que as pessoas buscam, né, acabam descontando a ansiedade na comida? Né? Na verdade, o que acontece? A ansiedade, quando ela passa de um tempo ali, daquele período ali, né, do desempenho máximo, e começa a ficar incômoda, ela gera um desconforto, né? Ela gera um mal-estar. Esse mal-estar, ele é interpretado pelo nosso cérebro como um mal-estar, né? É algo ruim que está acontecendo. Se algo ruim me acontece, eu tenho que buscar uma alternativa para amenizar esse desconforto ou alguma alternativa que preencha, digamos assim, o lugar desse desconforto com algo bom. O que é uma coisa que está acessível, né, rápida, fácil e que faz uma explosão no nosso sistema serotoninérgico, né? É a comida, né? E realmente são as comidas mais palatáveis. Então é aquilo que vai ter mais gordura, mais caloria, mais açúcar. Então maçã não tá com nada. Maçã não tá com nada. Maçã tá liberado. Se quiser comer maçã, pode comer maçã, né? O que mais tá liberado? Né? Alface também tá liberado. Tomate. Chocolate, doutora Carolina, chocolate eu acho que não vai ficar. Chocolate eu acho que não, né? Nega maluca da Santina. Nega maluca da Santina. Realmente. O pessoal pega pesado ali no chocolate, o pessoal gosta. Pega. Então, assim, eu falo isso porque às vezes tem pessoas que elas são mais adeptas à questão mais da neurociência, né? Então, em tese, você pode trocar prazeres, né? Porque o que a gente faz com a comida? A gente proporciona uma explosão de prazer naquele momento. É algo muito semelhante ao uso de droga, é algo muito semelhante a coisas que nos promovem um prazer rápido e um prazer em pico, né? Que é a comida. Então, é você realmente buscar uma troca desse prazer. Uma vez eu fui num congresso de psiquiatria, onde o tema da palestra era realmente assim, trocando prazeres no seu prato. Né? Então, realmente, o exercício físico, ele libera serotonina. Da mesma maneira também. Né? Mas, claro, ele demanda, né, uma energia maior, ele demanda um esforço um pouco maior. Então, a gente sabe que a comida é muito mais fácil. Né? Ela está mais acessível, mais fácil. Mas, pensando na supressão ali daquele mal-estar que você tem na ansiedade, se você conseguir fazer uma atividade física que seja pontual, uma atividade física pequena, vai ser suficiente para suprir esse desconforto que você está sentindo da ansiedade e está tentando amenizar na comida. Então, olha, outra dica boa, essa pessoal. A Carol uma estratégia. Ela já. Mas vamos pensar então na composição. Ninguém faz chocolate, mas também pode fazer uns burps, pode fazer um pouco de agachamento, né? Uma corrida no lugar, agora que não pode sair de casa. Pega uma série, vai fazer uma série de exercícios. Isso com certeza. Tem um pessoal, doutora, que eu conheço que corre no prédio, assim, escadaria do prédio, umas coisas assim também. Então o pessoal vai inovando, então, né? É uma opção, né? Com certeza, é uma opção, né? Eu acho que tudo é válido, né? Então,
Tem gente que tá, às vezes, condomínio de prédio, né? Tem um professor de educação física que vai na sacada e faz aula de ritmos, aula de. Eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que essa pandemia tem um lado muito ruim, mas em compensação tem um lado muito bom, porque eu acho que tá trazendo um lado do ser humano que se preocupa um pouco mais com o outro, né? Então eu acho que essa parte a gente tem que agarrar no que o outro tem nos a oferecer também e aceitar isso. Outra coisa que eu acho que ajuda muito e que muita gente até então não tinha um contato e que hoje está fazendo é meditação, né? A meditação, existe também uma lenda de que você precisa saber fazer a meditação, você precisa ter uma prática nisso. Não, meditação, eu não consigo meditar, é muito difícil, né? Mas, assim, é algo que qualquer um pode fazer, né? Existem aplicativos em qualquer plataforma, Google ou da Apple, aplicativos gratuitos, né? Onde você baixa ali alguns aplicativos de meditação, são meditações guiadas, então são coisas mais acessíveis e mais fáceis de fazer. Eu acho que eu soube até é algo válido também. Empresas até Natura, algumas empresas assim maiores estavam fazendo de forma gratuita também aplicativos para bem-estar e que tinham meditação, então são coisas que realmente são bem acessíveis e às vezes não é muito tempo, né, doutora? Também a gente está falando aqui, parece vai fazer uma lista de atividades, daqui a pouco igual a história do Veríssimo lá, que vai escovar o dente, vai não sei o que, tudo que manda num dia não acaba. Então, mas não, são dicas de pouco tempo, né? Você pode fazer uma atividade física de 20 minutos, você pode Existem fazer meditações de 10, 20 minutos. Existem meditações, mesmo nesses aplicativos, que são meditações lá de 3 minutos. Então, realmente, assim, tem coisas para todos os gostos, para todos os tempos, e, enfim, tem meditação para fazer com a família. Então, são coisas que eu acho que são válidas, né? Algo gratuito, que tá fácil. Querendo ou não, supre um pouco da necessidade da tela, porque hoje a gente tem uma necessidade, essa coisa com o celular, que a gente tem a necessidade da tela, né? Então, você fazer um aplicativo de meditação, querendo ou não, você vai suprir um pouco da necessidade da tela ali. Então, eu acho que é algo bem válido. Legal. Doutora Bia, a gente já está aqui já indo para o final da nossa live, faltam só 8 minutos, mas acho que tem algumas coisas que são importantes de comentar, de como está lá no dia a dia, assim, quem está no front, nos hospitais, no pronto-atendimento, como é que está a situação? O pessoal deve ficar mesmo em casa ou não? Pode passear à vontade? Como é que está agora, desse ponto de vista? Fica em casa, pelo amor de Deus. Então, continuamos na hashtag Fica em Casa, só sai se for muito necessário. Exatamente, né? Porque é um vírus novo, né? A gente, estando dentro dessa questão aí da área da saúde, está todo mundo muito perdido, porque é uma coisa nova para todos, né? Inclusive para os profissionais, inclusive todo dia é uma coisa nova, né? Falando no ambiente de UPA. Cada dia que a gente chega a uma mudança, né? Um dia a gente atende paciente num canto da UPA, outro dia no outro canto, um dia a gente atende com uma máscara, no outro dia outra máscara. Então, a gente não tá brincando mesmo, assim, é uma coisa muito desconhecida. E é um vírus que ele age de diferentes maneiras em diferentes lugares, então a gente fica, às vezes, tomando muito como exemplo, né? Porque tal lugar, veja, não foi tanto assim. Ou porque a tendência também nossa como ser humano é polarizar, né? Então, ou é assim, meu Deus do céu, é o apocalipse, vamos todos morrer, ou é a poliana, né? De que, não, isso não é nada, isso é uma coisinha de nada, né? Então, um caminhão pulverizando a turma na rua. É uma opção de mandar o povo para casa. O Maurício está informando o pessoal que não sabe, que chegou agora. O vírus é o Covid, viu? Que a gente está falando. É importante. Então, assim, a gente não sabe, né, o que vai vir, como é que vai ser, como é que ele vai se comportar. Em Curitiba, a gente tem, falando, né, especificamente aqui de Curitiba, a gente tem vários climas num dia só, então é algo muito desconhecido. Então, para nós, está sendo extremamente angustiante também, né? Eu tenho atendido, inclusive, vários colegas.
Flávia, eu não tô te ouvindo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente. A gente tá chegando no finalzinho da nossa live. A gente vai, então, encerrar essa live e voltar em outra, aqui no Cálculo Jurídico. A gente tá anotando as perguntas, estamos aqui uma equipe de apoio. Eu já espero vocês. Vamos lá, vamos voltar. Até daqui a pouco.